Olá, bem-vinda ao canal. Iniciaremos uma série chamada Mãe com Mira. O tema de hoje é como identificar características do autismo de forma precoce. Bom, meu nome é Iramira, mais conhecida como Tia Mira, sou psicopedagoga e atuo com crianças autistas há mais de 6 anos. Neste vídeo falaremos sobre o autismo e da importância de você identificar os sinais de forma precoce. Você observando e pontuando situações que você julga está demorando alguma coisa, você vai levar ao médico, ao pediatra, e lá a conversa vai ser mais direcionada. Trabalhar com crianças autistas é o que eu gosto de fazer. E para que isso aconteça, eu preciso me capacitar para entregar um atendimento de qualidade para essas crianças. Tendo em vista os novos dados, novos estudos, essa capacitação ela torna necessário para que a criança seja recebida de forma a contribuir para esse desenvolvimento. E a capacitação em relação ao autismo também deve ser feita por você, mãe, uma vez que você tem que entender do que se trata para você ter condições de cobrar os atendimentos necessários. Pode ter trabalho no SUS, Sistema Único de Saúde, o nosso sistema público, né? Porque temos poucos profissionais capacitados para uma demanda que é gigante. Com tamanha demanda e essa falta de profissionais, os laudos, as terapias, elas estão demorando muito para acontecer, o que impacta diretamente na vida do seu filho, porque quando sair o diagnóstico, ele não vai ser mais precoce, ele vai estar na idade já de ir para a escola. Por outro lado, para as famílias que têm o plano de saúde, a demanda também não está sendo muito diferente, porque eles estão demorando a aceitar, a indicar, fazer as devidas autorizações, o que impacta também na vida do seu filho. Em muitos casos, as famílias estão recorrendo ao Ministério Público para ter esse direito garantido, uma vez que pode atrasar e vai atrasar no diagnóstico, nas terapias, enfim. Tempo na vida do seu filho autista, ele é ouro. Temos que aproveitar cada momento. Nós sabemos, isso é claro, que temos famílias que utilizam somente o SUS. Outras têm os planos de saúde. E nós ainda temos aquelas famílias que têm condições de estar pagando pelos profissionais, uma vez que eles querem acelerar esse desenvolvimento da criança. Independente dessa sua situação, o importante é que, a partir de agora, além de saber que você tem seus direitos, você saber o que é o autismo. Então, o que é o autismo? É um transtorno que pode apresentar diversas possibilidades e necessitar de apoio. Isso significa que a criança que tem o TEA, ela pode apresentar diversas possibilidades no desenvolvimento motor, no físico, comportamentais no geral. A nomenclatura autismo, ela foi usada pela primeira vez por um psiquiatra suíço lá em 1908. E os estudos, eles não pararam por aí. Atualmente, está comprovado que para cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Nota-se que esse índice ele é muito alto. Mas de onde vem o autismo? Estudos apontam que o autismo ele é puramente genético. E o que isso quer dizer? Significa que a criança ela já nasce autista, ela já vem com essa carga genética dos pais, da família. Dessa forma, é uma condição e não é uma doença, porque a doença ela pode ter a cura. Nesse caso, não, é um transtorno. Também existem estudos que indicam que, além do fator genético, algumas outras situações podem aflorar no acometimento do espectro, dentre eles, a idade dos pais. Nós sabemos que os casais hoje estão prolongando essa maternidade, paternidade, em busca daquela estabilidade. Porém, há dados assim que vão surgindo que essa pode ser uma influência para pais acima dos 40 anos de idade. Doenças físicas da mãe ainda gestante, como pré-eclâmpsia,
diabetes gestacional, hipertensão ou edema, rubéola, depressão, estresse ou ansiedade. Todas essas, dentro da gestação, são fatores que podem contribuir no desenvolvimento do espectro. Tem também o parto prematuro, por se tratar da imaturidade do desenvolvimento, tanto do corpo como do próprio cérebro. Outro fator também pode ser a existência de um irmão autista, dentre outras possibilidades externas. Como os estudos ainda não se findaram, ele também não é identificável dentro do útero ou por exames de sangue ou por qualquer outro exame. As características, elas são percebidas devido ao comportamento, atrasos na fala, no olhar, são coisas bem específicas que a gente consegue analisar. Esses sintomas e os sinais de estereotipias, eles devem ser identificados o quanto antes, para assim começar as intervenções de forma certa, de forma que vai ajudar essa criança a se equilibrar. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que as características e os sintomas para os possíveis diagnósticos de autismo na criança, elas ocorrem entre 12 e 24 meses de vida, de maneira consistente. Assim, nós estamos falando sobre o diagnóstico precoce, ou seja, aquele diagnóstico que vai nos ajudar a vir com as intervenções nos períodos certos, onde a gente vai estar aproveitando todas as janelas de aprendizagem. Os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam dessa importância do diagnóstico entre 12 a 24 meses, porque é onde a criança já começa a falar, brincar, se desenvolver de uma forma mais concreta. Mas isso não impede que consigamos ter esses diagnósticos antes, com meses, uma vez que tais características, elas podem ocorrer com dias. Tem uma mãe que, ao acompanhar as estereotipias do seu companheiro, ela nitidamente acha que ele tem traços de autista. E na gestação, ela se preocupou em estudar o que que era, de onde vem, como identificar. E o seu filho, após o nascimento do seu filho, ela conseguiu identificar essas características desde os 6 meses de vida. Outra mãe que teve uma gestação complicada, acabou tendo um parto prematuro, ela também conseguiu identificar algumas ausências ali no seu filho. Ele não olhava no olho, ele não sorria, não atendia quando chamado pelo nome. Também conseguiu identificar esses sintomas antes dos 12 meses. Está percebendo como a capacitação vai poder te ajudar? Comenta aqui. Outra coisa importante é você dar atenção ao seu instinto. Acredite nele, mesmo que isso signifique ser desacreditada por todos. Ninguém conhece o seu filho melhor do que você. Aumente a chance da investigação precoce, aumente a chance da intervenção precoce. Assim, você terá o diagnóstico precoce. O objetivo é aproveitar a maior janela do aprendizado do seu filho, que vai do nascimento aos 6 anos de idade, e ter a chance real de melhorar o desenvolvimento da criança, ajudando-a a desenvolver novas habilidades e melhorar também nas questões da autonomia e independência ao longo da vida. O diagnóstico precoce, ele beneficia não somente a criança, mas os seus pais. Mas como identificar o melhor momento para iniciar a investigação? A mãe consegue fazer algumas identificações por meio dos documentos da criança. Nós sabemos que cada ser tem o seu tempo e a sua forma de se desenvolver. Algumas demoram no falar, outras no andar, se reconhecer quando chamado pelo nome. Isso é normal até certo ponto. Também não estou falando que essas demoras indicam qualquer deficiência, mas é preciso observar e tirar suas dúvidas com o médico pediatra. Quando a mulher recebe o seu exame indicando a gravidez, o primeiro passo é dar início
ao pré-natal, que, diga-se de passagem, é o ato mais importante. Após o nascimento, essa criança, ela continua sendo acompanhada e ela vai receber os documentos que vão comprovando tais acompanhamentos. Cada criança, assim que ela nasce, ela recebe a caderneta da criança. E essa caderneta, ela vai acompanhar a criança por um longo período. Essa daqui, ó. Essa daqui ela está personalizada, mas fiquem tranquilos que isso pode acontecer nas melhores famílias, tá? Nessa caderneta estão informações sobre os marcos do desenvolvimento da criança e a mãe tem acesso a cada página. Folheie, analise, observe a sua criança e qualquer diferença ou qualquer dúvida, pergunte ao pediatra. Mas o que são esses marcos do desenvolvimento? São padrões de comportamentos que aparecem em determinadas idades. Os bebês, eles costumam demonstrar carinho, aconchego, olho no olho, pequenos sorrisos a partir dos 2 meses. Os bebês autistas, eles vão apresentar essas características um pouco mais lá na frente ou não apresentar. E a caderneta da criança será o seu instrumento, será o seu maior GPS. E ela está dividida em 2 partes. A primeira parte da caderneta da criança, ela está dedicada para as famílias e cuidadores, enquanto a segunda parte, ela está dedicada aos registros do acompanhamento da criança desde o seu nascimento até mais ou menos os 10 anos. Ainda falando sobre a caderneta, se a sua estiver incompleta ou você quiser imprimir para ir detalhando, você mesmo riscar, ela está disponível no site do Ministério da Saúde. Acredita que na caderneta da criança você recebe informações de como estimular o seu bebê? Já teve curiosidade em folhear a caderneta do seu filho? Lá tem muitas informações. Olha, aqui nós temos um questionário e a tabela. Para você ter noção, olha o que diz aqui, ó. Observa um rosto. Posicione seu rosto aproximadamente 30 centímetros acima do rosto da criança e observe se ela olha para você de forma evidente. Então, isso aqui ele vai dizer com quantos meses, qual tempo, tem todas as informações aqui. Bom, nós já falamos que a caderneta da criança, ela contém diversas informações. E uma delas, mais uma, na verdade, é sobre a intervenção precoce, onde você vai levar o seu filho até o posto de saúde e lá a equipe do ambulatório irá avaliar e identificar quais os profissionais serão encaminhados. Esse encaminhamento vai te facilitar para entender como será o processo, quais os profissionais levar, levando em conta que algumas atividades, alguns estímulos podem ser feitos em casa, pela família, por você, mãe. E quanto mais cedo for identificados os problemas, melhores serão os estímulos seguidos dos resultados. Então, é preciso ter atenção a todos esses sinais. E não me canso de repetir. Surgiu uma dúvida? Anote. Aconteceu algo diferente? Anote e leve ao pediatra. Ouso a te dizer que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Na caderneta também tem o MCHAT-R, que é um documento que você vai estar fazendo como um checklist. O MCHAT, ele é uma tabela a qual a mãe vai responder e entregar ao pediatra. Bom, se a sua caderneta for de antes de 2022, ela não vai ter esse instrumento de vigilância e avaliação. Então, você pode acessar o site do Ministério da Saúde e baixar essa página ou toda a caderneta. Vá preenchendo com calma, leia, interprete se o seu filho está desenvolvendo, se não. Depois de preenchida, você leva ao pediatra e peça a ele explicações. Preciso te falar mais uma vez que você não está sozinha e nem deve estar.
E por esse motivo, sempre que possível, eu vou estar indicando alguns canais que possam te auxiliar. Nesse sentido, o canal Colo de Mãe, ele vai apresentar os marcos do desenvolvimento de uma forma assim bem leve, bem tranquila, a ponto que você possa entender, possa tirar suas dúvidas. Nesse canal, você vai encontrar detalhes sobre o desenvolvimento por faixa etária e vai te ajudar e facilitará a identificação de cada um deles. Caso seu filho já esteja na creche, fique atento aos levantamentos que a professora irá fazer. Elas geralmente lidam com turmas de crianças na mesma faixa etária e qualquer falta ou qualquer demora nesse desenvolvimento, elas vão te comunicar. Essas professoras, por estarem em constante contato com crianças, elas podem perceber certos atrasos que você, mãe, não percebeu. Então fique atenta ao que elas disserem. As professoras, elas estão aptas a desenvolver um relatório de cada criança. Esse relatório, uma vez que ela suspeita de alguma coisa ou que tem esses atrasos, ela encaminha para a psicopedagoga. Nesse sentido, a psicopedagoga, juntamente com a equipe multidisciplinar, vão avaliar essa criança, todos esses atrasos. Com base nisso, um novo relatório será feito e encaminhado ao neuropediatra, onde irá começar todo o processo pelo diagnóstico precoce do seu filho. Dessa forma, nós vamos elencar algumas características para que você possa estar mais atento. Vamos falar agora sobre algumas possibilidades de características dos autistas. Lembrando que cada autista, ele é único e ele pode apresentar dentre essas, assim, que eu vou colocar aqui como um rol, mas ela não é taxativa. Então, ele pode ter essa ou outra, ou pode não ter nenhuma dessas que eu vou elencar aqui, mas ter outras que são comuns. Então, vou começar a listar assim, ó. Eles não fazem contato visual na hora do mamar e também apresenta essa dificuldade desse contato ao longo da vida. Apresenta atraso anormal da fala, do caminhar. Ele não responde quando chamado pelo seu nome e demonstra total desinteresse por questões que são realizadas em grupo. Eles podem apresentar seletividade alimentar, devido ao cheiro, à textura, ao sabor. Podem não conseguir interpretar gestos ou expressões faciais, ter dificuldade em elaborar frases ou repeti-las por muitas vezes. Também apresentar falta de filtro. Fala o que vem e pronto, e acabou. No caso, aquela sinceridade excessiva, pode se sentir incomodado em algum ambiente ou interações sociais. Muitos autistas, eles possuem uma hipersensibilidade ao som. Aqueles ambientes barulhentos, eles tendem a colocar a mão nos ouvidos ou ficar batendo também. Isso é uma característica, não para todos, como eu já disse. Alguns autistas também apresentam as estereotipias, que podem variar do balançar as mãos, de movimento do corpo para frente e para trás, girar, fica girando como se fosse um peão, ter apego a pequenos cordões ou cabos, ficar rodando, colocar na boca. São algumas estereotipias que podem incomodar quem está vendo, mas para ele é só um fator de um possível equilíbrio. Temos também aquelas crianças que gostam de colocar tudo em ordem, separar por tamanhos, cores, colocar enfileirados ou em ordem crescente ou decrescente, varia de cada um. Alguns também apresentam hiperfocos. Aqueles que gostam de assistir sempre o mesmo vídeo ou escutar a mesma história, mas nós temos também aqueles autistas que são mais seletivos, que gostam de histórias geográficas ou de animais, alguns específicos como dinossauros, planetas, enfim, cada um pode apresentar esse hiperfoco. Algumas outras crianças podem também desenvolver aqueles probleminhas gastrointestinais por conta da ansiedade. Questões do sono também são bem marcantes para essas crianças autistas. Eu já disse em outro vídeo que elas são inimigas do fim,
E é verdade, elas não querem dormir ou dormem demais. Por outro lado, nós temos que ter cuidado com aquelas crianças que apresentam as autolesões, como a parte de bater a cabeça na parede, isso pode vir a dar algum ferimento. O autismo, ele não é uma moda, também não é um adjetivo. Muito menos uma máscara que a gente coloca no nosso filho e fala: "Ah, você vai sair com autismo". Não, agora retirou a máscara, você não é mais autismo. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de respeito, acaba que nos faz escutar certos comentários muito sem noção. Dessa forma, muitas crianças, elas não são entendidas e não são respeitadas pelas suas características. Mas e se fôssemos julgados pelas nossas características? A forma como falamos, nos vestimos, a forma que eu me visto não é a mesma de outras pessoas. A forma a qual eu converso é diferente de outras pessoas. E por isso eu vou ser julgada? Não, nós temos que respeitar os espaços. As pessoas necessitam aprender o que é o autismo e por que ele cresce e como cresce. E devidamente por isso necessitam respeitar os espaços. Você também precisa saber que o autismo ele é dividido em 3 níveis ou graus de suporte. O 1 é o leve, o 2 é o moderado e o 3 é o severo. Significa que, a depender do grau ou do nível de suporte dessa criança, ele vai precisar de acompanhamentos, ele vai precisar de estímulos, ele vai precisar de uma vigilância constante. Nós vamos falar de cada um desses níveis. No nível 1, que é chamado de leve, os autistas eles vão precisar de um pequeno suporte. Essas crianças elas já conseguem ter habilidades de comunicação, ainda que elas não consigam manter um diálogo mais complexo. Elas brincam, mas não conseguem dar função para aquela brincadeira. Dessa forma, elas necessitam de orientações. Também não conseguem demonstrar sentimentos com clareza ou naturalidade. A palavra suporte, ela vem da necessidade de o autista ter um guia para resolver pequenos problemas, no caso do nível 1. No nível 2, o grau 2 de suporte, a criança ela já vai precisar de acompanhamentos, ou seja, mais suporte. Em grande parte, aqui nesse grau 2, o contato visual ele também pode ser inexistente, o que vai dificultar na observação e também na reprodução, uma vez que a gente aprende e imita. Então, na falta desse contato, essa parte fica prejudicada. Então, nessas questões, quando nós fazemos qualquer tipo de expressão, seja de felicidade, de tristeza, de medo, e a criança não observa, ela não vai conseguir fazer essa reprodução, não vai conseguir entender do que se trata devido à expressão. Outras crianças já apresentam dificuldades no toque ou na textura, e isso também acaba prejudicando, porque não vai ter o toque, não vai ter a questão do pegar, e isso vai atrasar em questões de movimento de pinça, do comer. Assim, as crianças que têm esse nível 2 de suporte, elas vão precisar de alguém ali acompanhando ou indicando. Não como lá no grau 1, que você fala: "Fulano, vamos beber água". Aqui não, aqui de fato você vai pegar a criança e vai levar até onde ele possa buscar a água, porque ele vai precisar desse acompanhamento. Uma vez que é estimulado, lá mais na frente ele vai poder conseguir desenvolver esses comandos sozinhos. Bom, agora nós vamos falar do grau 3, que é aquele que precisa de mais suporte. Porque eles não falam, eles têm dificuldade no andar, porque tem o equilíbrio, a rigidez. Então, assim, a psicomotricidade deles acaba sendo prejudicada. Com os estímulos adequados, nós conseguimos atingir objetivos que serão necessários ao longo da vida. Nesse grau, eles precisam de um suporte extremo. Lembra que eu falei que lá no nível 1
você dava o comando para ele buscar a água. No segundo, que é o nível 2, a gente leva até onde está o filtro, até onde está o copo. Então, olha só, o nível 3 é o mais severo, é aquele que mais necessita de suporte. Você literalmente vai dar a água para essa criança, você vai ofertar. E à medida que esses estímulos forem acontecendo, ele vai começar a perceber alguns detalhes. Ora, você vai dar a água, outra hora você vai segurar a mão dele junto com a sua para que ele possa beber sozinho. E futuramente você vai indicar o lugar. Vamos, filho, hora de tomar água. E aí lá com o estímulo também e a sua presença vai tomar a água, mas pode ser que ele consiga tomar só ou não. As pessoas com TEA, elas possuem o seu próprio mundo. E nesse mundo, elas se encaixam perfeitamente. Eles conseguem identificar o que gostam, como gostam e o quanto gostam. Inclusive, podem passar horas com seus pensamentos e as suas ações. Independente do nível, do grau de suporte, cada autista ele é único e as suas particularidades elas devem ser levadas em consideração. Eu tenho um caso de crianças que passam minutos, 10, 15 minutos, se deixar, observando a rotação do ventilador, ou na hora do brincar, giram a rodinha do carro. Tenho também crianças que adoram fiapos, de pegar a fralda, aquela de pano, e tirar as linhazinhas e ficar repuxando ou tentando comer também. Outro caso é que tem uma criança que gosta de brincar com esses fios de energia mesmo, sabe? As sobras, ele pega, brinca, enrola, coloca para dormir, depois tira e brinca, joga no canto, joga no outro. Então, essas interações são super normais para os autistas. Então, anote tudo e leve ao pediatra. Já falamos de diversas fases do autismo, das suas características, de pedir aconselhamentos para o médico, dos graus que eles podem apresentar. Então, a gente já sabe que o autismo não tem cura, ele não é uma doença. Mas lembra que eu te falei que a escola é importante, as terapias são importantes e, além disso tudo, aqueles estímulos feitos por você também contam. Uma vez que você já imaginou o grau do seu filho diminuir, ele sair do 3 vir para o 2 ou do 2 ir para o 1? Pois é, com esses estímulos isso é possível. Mas, em contrapartida, a ausência desses estímulos pode fazer com que haja essa regressão, né? A criança ser nível 1 e ir para o 2 e chegar ao nível 3, porque ela não tem esses estímulos. Então, eu venho falar para você que os estímulos são importantes e necessários para o desenvolvimento e evolução do seu filho. Depois de tudo isso que nós já falamos, você tem condições de identificar algumas características, mas preste atenção, porque nós temos outros transtornos que apresentam características semelhantes ao autismo e que podemos facilmente confundir. Vou falar de forma breve sobre alguns outros transtornos. TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dentre outras coisas, esses indivíduos, eles apresentam dificuldades na comunicação, na interação social e no aprendizado. A síndrome do X frágil, dentre outras características, ela apresenta o atraso na fala. A dislexia é um transtorno diretamente ligado à aprendizagem, onde a criança ela vai demonstrar dificuldade no falar, no ler, no interpretar. É como se as letras elas estivessem sambando ali na frente delas e ela não consegue identificar. Existem outros transtornos que podem ter essas mesmas características do autismo, mas essas já são suficientes para essa nossa conversa. Você precisa saber que a criança que tem autismo, muitas vezes ele não está sozinho. Então, o autismo, nesse sentido, ele vai ser a primeira porta. E aí a criança apresentar outras comorbidades.
E essas podem ser o TDAH, ela pode ser a dislexia, outros transtornos que vão somatizar o autismo. Para identificar o autismo e esses outros transtornos, ou se ele vem junto com essas comorbidades, é de fundamental importância as consultas com o pediatra, o neuropediatra e também a equipe multidisciplinar. O meu desejo é dividir com você os meus conhecimentos, de forma que você acredite nas suas capacidades. Desejo também animá-la para contribuir de forma eficaz no processo de desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Passos que irão melhorar a qualidade de vida e também as autonomias do seu filho. Independente do grau de suporte que o seu filho necessite, acredite nele, confie nele, ele é capaz. Não retire a chance antes mesmo de tentar, muito menos permita que te tirem a esperança, que algum médico ou pediatra, algum profissional diga que seu filho não é capaz. Acredite nele, ele é capaz. Eu sou testemunha que tudo isso, todo esse processo vai dar certo. Tudo é possível. Quando digo que sou testemunha, é porque eu já fiz atendimentos nos 3 níveis, em crianças e adultos, e muitos tiveram essas respostas. Alunos que eram nível 3 de suporte passaram a ser 2 e hoje já apresentam nível 1. Então, acredite, é possível. Por fim, eu deixo aqui claro que o seu filho ele não será prejudicado com esses estímulos, mesmo que ele não seja autista, mesmo que ele não receba esse diagnóstico. Uma vez estimulado, uma vez reforçado, uma vez desenvolvido as suas capacidades, ele não perde. Quanto mais estímulos, mais reforços, essa criança vai desenvolver suas habilidades e as suas autonomias. Então, não faz mal estimular, da forma correta. Lembre-se também que nunca será cedo demais. Quanto antes identificar e iniciar as intervenções, melhor será. Seu filho, ele não é fresco, não é mimado, e você, mais do que ninguém, sabe disso. Então, acredite e siga em frente. Seu filho precisa que você lute pelas autonomias dele hoje. Obrigada por chegar até aqui. Nos vemos em breve.